O Evangelho de João, no seu capítulo 19, relata a decisão de Pilatos. Pilatos tomou então a Jesus e o açoitou. Pilatos tinha essa decisão nas mãos. Ele leva Jesus mais uma vez na audiência e ali ele continua a interrogar Jesus. Ele entregou Jesus para ser crucificado. E daí ele chega para Jesus e ele começa a interrogar Jesus, perguntando de onde Jesus vinha, quem era Jesus. Ora, todos nós sabemos que Jesus é o Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus, ele não deu resposta a Pilatos, porque precisava se cumprir o que havia sido dito anos atrás pelo profeta Isaías, no capítulo 53, dizendo que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro. Jesus não respondeu sequer uma palavra. Jesus suportou calado. E quando um cristão passa por uma situação dessa, de rejeição, de afronta, de discriminação, você prova que você é um cristão quando você consegue passar por essas situações calado, porque sabe que lá na frente o próprio Senhor vai evidenciar a sua inocência, vai evidenciar que Ele é na sua vida. E aí, dando prosseguimento, Pilatos fica irritado porque Jesus, afinal, ele era governador. E Jesus não deu nenhuma resposta a ele. E aí, ele fala, tu sabes, Jesus, que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar. Aí Jesus dá uma resposta a ele. E diz para ele, Pilatos, eu, Natália, com minhas palavras falando, Pilatos, nada te fosse entregue se do céu não fosse dado. Isso revela para nós o grau do controle exercido por Deus. Mas Jesus, ele se entregou e ele diz, mas aquele que me entregou, eu ainda estou no Evangelho de João 19, no verso 11. E Jesus fala, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem entregou Jesus aos governantes? Judas, o discípulo traidor, que o traiu com um beijo. E ele diz, o que isso nos ensina? Que há pecados que são maiores que outros. Por isso sabemos que Deus considerava os judeus mais culpados que os romanos. Os próprios judeus. A própria autoridade religiosa queria que Jesus fosse crucificado. E daí eles retiram Jesus da audiência. Aqui é a rejeição final do Senhor Jesus. E leva Jesus para fora. Jesus foi retirado do tribunal de Roma e foi apresentado diante a multidão. E eles estavam na preparação da Páscoa. Quase a hora sexta, 6 horas da manhã. E disse aos judeus, Pilatos, dizendo aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, crucifica-o. Só Roma tinha poder para crucificar, era autoridade ali para crucificar. E eles
queriam que Jesus fosse crucificado na presença de toda aquela multidão, porque eles queriam provar que Jesus não era filho de Deus. Ora, se você é filho de Deus, você tem o poder para sair dessa situação. Deus tem poder para te livrar, mas precisava se cumprir o que estava descrito, que havia sido descrito pelo profeta messiânico Isaías. Trocentos anos antes da crucificação. E Pilatos, vocês vão crucificar o rei de vocês? Era o que eles queriam. E responderam os principais dos sacerdotes. Olha, os religiosos. Não temos rei senão César. Eles escolheram César para ser rei deles. E por César eles foram destruídos. Representa o sistema mundano, o sistema corrompido do mundo, que te dá uma pseudo-liberdade, que faz você correr atrás dos seus direitos, que querem direitos iguais. É eles mesmos que vão te destruir, o sistema mundano. Jesus, o nosso bendito Senhor Jesus, foi usado ali na antiga aliança. Como era o perdão pelos nossos pecados? O sumo sacerdote, ele levava um animal, ele colocava as mãos sobre a cabeça desse animal, ele confessava os pecados. Era a forma de perdão de pecado na antiga aliança, para que não fossem imputados às pessoas os pecados. Os pecados eram transferidos para o animal. E daí surge esse simbolismo, essa expressão bode expiatório. Era alguém que carregava ali toda a culpa, toda a sujeira, todo o pecado, todas as transgressões. Então, ali, os pecados do povo eram perdoados. Agora eles estão vendo diante dos seus olhos Jesus ser levado perante os sacerdotes e governantes que o julgaram culpado. O próprio Deus imputou os nossos pecados a ele. O Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Ele o fez pecado por nós, como o substituto da nossa culpa, suportando o meu e o seu pecado. Ele levou diante dos seus ombros, representado ali pela cruz. Ali nós vemos o grande bode expiatório ser levado pelos nomeados oficiais das justiças. Você entende isso? Você entende que Jesus levou os seus pecados? Os pecados que você comete conscientemente, inconscientemente. É uma forma de dizer que ele levou os pecados. Imagina, hoje, coloca a mão sobre a sua cabeça. Confesse o seu pecado, porque ele se entregou por você. Se Jesus levou os seus e os meus pecados sobre ele, isso significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque ele os levou. Tem situações na minha, na tua vida, que nós precisamos nos perdoar, porque ele já pagou. Ele já levou sobre si os nossos pecados. Ele suportou a carga mais pesada do que a cruz, foram os nossos pecados. Não permita que esta imagem desapareça, até que você tenha se alegrado em sua própria libertação e adorado o amoroso Redentor, sobre quem as iniquidades foram lançadas. Páscoa não é chocolate.
Não foi saboroso, foi amargo, foi doído. Ele derramou o seu sangue precioso, puro e carmesim. O sangue imaculado de Jesus foi derramado numa cruz que não havia sido confeccionada para ele. Aquela cruz, ela tinha medida de Barrabás, mas era preparação para a Páscoa dos judeus. E eles tinham o poder de soltar um bandido, assassino, para libertar o outro. E o povo podia escolher como um ato ali de misericórdia na cabeça deles. E entre um ladrão, assassino, eles disseram, os mesmos povo judeu: solta Barrabás e crucifica o Jesus. Jesus foi ridicularizado, foi rejeitado. Aí eu te pergunto, até quando você vai ficar rejeitando Jesus? Até quando? O Espírito Santo me traz a memória, na minha adolescência, das poucas vezes que eu pisava o meu pé numa igreja, e toda vez a palavra, o louvor entrava no meu coração, e eu sentia a presença, a doce presença do Senhor. Mas quando o pastor fazia o apelo, vem aqui na frente, vem entregar sua vida a Jesus, e eu catucava, na época, o meu namorado, e queria que ele fosse comigo à frente. Mas ele fazia sinal que não queria. E ali eu deixava as oportunidades ir passando. Se tem um arrependimento que eu me carrego, eu desci as águas batismais com 28 anos. Se eu soubesse, eu teria feito isso muito antes. Porque durante muito tempo da minha vida, eu rejeitei Jesus. Eu priorizei outras coisas. Eu priorizei, olha que ridículo, namorado, ao invés de priorizar Jesus. Mas quando eu vim para o Senhor, eu tomei a decisão de não permitir que ninguém ficasse entre eu e Ele. É preciso fazer escolhas. A vida com Cristo, ela vai te exigir renúncia, porque Ele mesmo diz, aquele que quiser vir após mim, é uma condicional. Aquele que quiser, Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele diz, pegue a sua cruz, vai ter uma cruz para você carregar, vai ter espinhos, vai ter cara feia, vai ter dedo apontado, vai ter discriminação. Mas se você quiser me seguir, toma a tua cruz e me segue. Porque ainda que o caminho seja estreito, ainda que você vai receber assim como eu recebi açoites, da mesma forma que me olharam de cara feia e me cuspiram, vão fazer com você também. Mas não tem nada não, me segue, vem atrás de mim. Vem, porque quando chegar na linha de chegada, os portões celestiais vão ser abertos. E eu vou atravessar aqueles portões. Todos aqueles que seguem Jesus, os portões celestiais serão abertos. E viveremos um tempo onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde o próprio Senhor Jesus, o texto sagrado revela que Ele vai nos servir. Tu tem noção do que é ser servido por Jesus no banquete do céu? A palavra diz que nós seremos coroados, que nós iremos receber um novo nome, não um nome que o nosso pai, a nossa mãe, a nossa tia, a nossa avó escolheu, um nome que o próprio Senhor vai escolher e vai nos coroar. Eu, Natália, anseio por este dia. Eu, Natália, já deixei de viver há tempos o meu querer. Eu, Natália, quero viver isso.
Eu, Natália, já abri a mão da minha vida, eu não mando mais em mim. Eu não posso nem escolher onde eu quero morar. Em qual estado eu devo residir. Eu não tenho morada fixa. Eu não tenho nem morada no meu nome. Mas uma certeza eu tenho. O meu nome está escrito no livro da vida. E é por ele que eu tenho gastado, eu posso dizer isso com propriedade. E é por ele que eu tenho gastado a minha vida. E proibida de olhar para trás. Eu sei que o vídeo ficou longo. Mas se você ficou aqui, receba esse convite do céu. Para que você lembre tudo que Jesus passou por você. Amém.